estudar a palavra de Deus. Pai querido, Deus amado, obrigado por estar com a minha família essa noite, podendo estudar a sua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder sonhar, crescermos como os líderes que vão guiar outros discípulos para estarem mais perto do Senhor. E os perdidos também. Obrigado por todas as boas notícias, tudo que o Senhor tem feito. Pai, o Senhor é bom, te amamos e oramos tudo isso em nome de Jesus, seu Filho. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus. E recentemente me fizeram uma pergunta um pouco incômoda para mim. Talvez não seja para você. Mas me fizeram essa pergunta. Como você se veria no dia do seu velório? Ou, você pode imaginar, como você gostaria de ser lembrado no dia do seu velório? Esses dias mesmos, me fizeram essa pergunta e eu estava refletindo na resposta dela. E eu escrevi algumas coisas. E é interessante porque toda teoria muda quando você tem essa vivência na prática. Então, para quem não sabe, ou quem não chegou aqui a tempo, a Vi falou que o nosso querido irmão Orlando, o pai dela, marido da Marta, pai da Bela também, ele foi para a glória essa semana e está junto com Deus nos céus, amém? Amém? Então é uma boa notícia, quando nós temos uma visão espiritual da coisa. Na verdade, esse é o alvo de todos nós aqui, é morrermos fiéis, chegarmos um dia no céu. Então nada como ir num velório de um discípulo para te dar perspectiva para responder essa pergunta. Então eu quero te perguntar, na verdade, esse é o meu desafio para você hoje. É o mesmo desafio que me foi dado, na verdade. Eu quero te desafiar a essa semana escrever, de preferência à mão, não no celular, não no computador, à mão. Como você gostaria de ser lembrado no dia do seu velório? Então, eu estive lá na última sexta-feira, no velório do Orlando. E, obviamente, assim que a gente recebeu a notícia, a gente recebeu com pesar. Por várias razões. Ele tinha 59 anos, muito jovem. Ele deixa a esposa, que é discípula, Marta, 3 filhos, 2 delas são discípulas, a Vi. Então, obviamente que, num primeiro momento, eu pensei no sofrimento dele, nos dias que ele ficou internado, e eu pensei na família. Isso me deixou triste. Mas a coisa começou a mudar assim que eu vi a mensagem da Vitória no grupo da Leste, falando sobre a morte do pai. E ela usou a seguinte escritura. Vamos lá comigo em 2 Timóteo 4. E essa escritura já mudou a minha perspectiva. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Essas aqui são algumas das últimas palavras de Paulo na última carta escrita por ele. Quando ele estava na prisão, já sentenciado de morte. E ele escreve isso, não para se lamentar, que a vida dele estava chegando ao fim, mas para se gloriar, para se alegrar, que ele lutou o bom combate. Ele fala, eu corri a corrida, eu guardei a fé. Então essas deveriam ser as últimas palavras de qualquer discípulo. Pensa comigo. E sem dúvida, essas são as palavras que nós podemos falar do nosso irmão Orlando. Assim como a Vi colocou no grupo. Ela falou, meu pai foi para a glória, e essa escritura me vem à mente, eu combati o bom combate. Porque isso é o que descreve a vida dele, e para sempre é a forma como ele vai ser lembrado. Então, hoje, eu quero fazer um staff diferente. Hoje o nosso staff vai ser uma homenagem ao Orlando, o nosso irmão. Até porque ele, na sede dele de servir a Deus, frequentava os staffs aqui. Então eu lembro de ver ele em vários staffs, chegando tarde do trabalho, imagina, com família para cuidar. E enfim, eu vou falar bastante dele aqui hoje.
para nos trazer a seguinte reflexão. A pergunta que a gente fez no início, como você quer ser lembrado, na verdade, o que ela traz de importante junto com ela é uma outra pergunta também. Qual será o seu legado? E esse é o tema da nossa pregação hoje. Qual é o seu legado? Eu quero falar do legado do Orlando, porque me impactou muito ouvir sobre ele no velório. Foi o velório que mais me inspirou até hoje, de todos que eu fui. Obviamente, sempre traz boas reflexões para um discípulo em um velório, mesmo de um não cristão. E eu já fui de muitos familiares meus e de familiares de discípulos também. Então a gente sempre ouve coisas boas da pessoa. Na verdade, as pessoas tendem a esquecer o lado negativo nesses momentos do falecido e ressaltar as coisas boas, porque é uma homenagem a ele. Agora, o Orlando foi peculiar para mim, porque o que foi falado dele, eu nunca ouvi ser falado de ninguém até hoje. E a pergunta que me trouxe é, qual eu quero que seja o meu legado no final da minha vida? Então nós vamos falar sobre isso hoje, irmãos. Vamos, Vini. Vamos comigo em Provérbios 13, 22. Vamos, irmão. Então, usualmente a gente não pensa nisso, né? Porque a gente pensa que está muito jovem para pensar nisso. Quando você tiver 59 anos de vida, talvez você se ache jovem ainda demais para pensar nisso. Porque a gente sempre quer evitar ao máximo pensar. Só que se você evita pensar nessa pergunta, você vai evitar responder essa pergunta hoje com a sua vida. Que é o que vai fazer essa pergunta e a resposta dela ser construída até chegar esse dia. Então, qual é o seu legado? Provérbios 13, 22. Então, comigo, irmãos. A Bíblia fala, o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então a Bíblia diz aqui que uma característica do homem bom é que ele deixa herança não só para os filhos, mas para os filhos dos filhos, ou seja, os netos. Então, você pode já responder essa pergunta de forma prática. Se você morresse hoje, qual seria a sua herança? Né? Já é uma coisa boa para se pensar, não é? Ainda mais pensando na característica do brasileiro, que é acumular dívida. Não é bom ter dívidas como discípulos. Na verdade, a gente já tem falado disso há algum tempo, que dívidas fora de controle costumam ser resultado do pecado. De você ser impulsivo, não se planejar, enfim. Então a gente não quer ter dívidas. Agora, pensando de uma forma mais profunda agora, herança é o que a gente deixa para a nossa descendência. Legado é o que nós deixamos para todas as outras descendências, não só a nossa. Legado é o que nós deixamos... Aliás, legado é a nossa herança para as futuras gerações. Por isso, meu primeiro ponto hoje é: seu legado é a sua maior herança. A Bíblia diz que o homem bom deixa herança. Agora, o homem e a mulher de Deus, eles deixam ainda mais. Porque o homem bom não precisa ser o homem e a mulher de Deus. Agora, o homem e a mulher de Deus, eles deixam mais do que uma herança, eles deixam um legado. Amém. Legado, repetindo, é a nossa herança para gerações futuras, não só a sua descendência. Amém. Não só os seus filhos e os filhos dos seus filhos, mas para todo o resto. Então, por exemplo, pegando um exemplo prático dos dias de hoje. Tem uma poesia moderna que diz assim: papai deixou uma herança bem gorda para mim. Tem terra para plantar e para criar uns gadinhos. Mas eu me dei conta que isso não é para mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. Alguém pegou a referência? DC para BC? Não, sério, irmãos, a gente tem que estrear algo de bom disso, porque não tem nada de bom nessa música. Você quer dar um pouco de risada? Sério, coloca no YouTube DC para BC e lê os comentários.
Lê os comentários. Sério, você vai passar umas boas horas dando risada. Sério. Tem coisas do tipo como o talento persegue essa dupla, mas eles são mais rápidos pra correr dela. Entende? Então, não vou falar. Depois você lê lá. Depois você lê lá. Mas os comentários são muito, muito bons, irmãos. Mas é sério, por que é tão famosa uma música assim? Que começa como, papai deixou uma herança bem gorda pra mim. Porque essa é a mentalidade do brasileiro, né? Então, a gente pensa muito na gente só. Né? E quando muito a gente pensa nos nossos filhos, ou em, sei lá, a gente quer deixar algo material. Esse vai ser o nosso legado. Mas aí vira uma música como essa. Então, que inútil ter esse legado, não é? Agora, o que eu quero chamar a nossa atenção é que, se nós queremos ter um impacto na nossa geração, nós precisamos mais do que uma herança, mais do que um material, nós precisamos de um legado. E poucas pessoas pensam sobre isso. Uma dessas pessoas, para mim, é o Orlando. Qual legado ele deixou aqui? Um legado eterno. Ele deixou uma esposa discípula, uma filha discípula, outra filha discípula. E não só isso, as amizades e os familiares que ele marcou. Ele marcou profundamente. Só quem estava lá no velório sabe dizer isso. Então, eu, sinceramente, eu quero para sempre lembrar desse velório, por mais coisas que eu vou pontuar aqui na aula de hoje. Mas isso é um legado eterno. Entende? Porque, de fato, no caixão dele não tinham gavetas. Não tinha nada que ele podia pôr de material para levar com ele. Só que, mais do que o que ele levou, o relacionamento dele com Deus, importa o que ele deixou. Um relacionamento com Deus para outras pessoas que ele amava aqui na Terra. Que vão dar oportunidade de outras pessoas terem esse relacionamento com Deus também. Por quê? Porque a Vitória, a Marta e a Bela são discípulas totalmente comprometidas. Estão empenhadas em avançar o reino. Então, sem dúvida, esse é o principal legado do nosso querido irmão Orlando. Qual vai ser o seu legado? A nossa coroa, a Bíblia fala, são as pessoas que a gente salva. Quanto mais precioso esse legado, quando são pessoas da nossa própria família. Então, esse é um legado valiosíssimo. Lembrando que o seu legado é a sua maior herança. Muito bom, Vinícius. Então, mais do que o que ele deixou material, é o que ele deixou espiritual. Primeiro ponto de hoje. Segundo ponto, Hebreus 11, versículo 4. Vamos, irmão. Muito bom, Vinícius. Vejam os comentários. Descer para descer. Tá vendo os comentários, Fern? Tá vendo? Tá com cara que tá vendo. Hebreus 11, 4. Pra ver depois. Fala assim: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Aqui a Bíblia escreve um dos heróis da fé, no hall dos heróis da fé em Hebreus 11. Fala de Abel. Nós sabemos que Abel ofereceu uma oferta das partes gordas, ele deu o melhor para Deus. E aí o irmão dele, por inveja, o matou. Só que a Bíblia diz algo interessante, que embora esteja morto, por meio da fé, Abel ainda fala. E ele fala para nos inspirar, não é assim até hoje? A gente não fala de Abel até o dia de hoje, sim, da oferta que ele deu como um exemplo para nós. Sim. Segundo ponto de hoje. Mesmo morto, o seu legado ainda vive. Muito bom. Então, a Bíblia ensina que a vida de um homem justo não termina quando ele parte. Porque o legado continua falando por si só. E quando nós fazemos a obra de Deus, irmãos, nós estamos fazendo obras eternas. Talvez sim, algumas dessas obras vão ser esquecidas pelos homens, mas nunca por Deus. Então, assim como Abel,
a nossa obra, através da nossa fé, vai falar mesmo depois da nossa morte. Isso não é incrível? Então, imagina isso. Muitas pessoas querem serem conhecidas por algo que elas fizeram depois da morte delas. Por isso você vê muitos artistas fazendo obras, como a gente vê até hoje, Michelangelo, ou escritores escrevendo livros para deixar registrado os pensamentos deles. Você vê pessoas querendo quebrar recordes nos esportes, para ter o nome delas gravado lá. Mas ainda esse impacto não se compara com o impacto de colocar alguém na eternidade junto com você. Amém. Por isso, o legado de um discípulo é o legado que mais vive, porque ele vive eternamente. Agora, sobre o Orlando, eu não posso dizer, infelizmente, que eu conheci tanto o meu irmão aqui em vida, quanto eu conheci ele no dia da morte dele. Eu não tive um tempo com ele, eu não conheci profundamente da vida dele. A gente, sim, já se cumprimentou, já se falou no convívio, e eu percebi muitas virtudes dele que eu compartilhei lá no dia. Para mim, ele sempre se demonstrou uma pessoa alegre, serena, gentil. Então, isso por si só já me inspirava, por ver ele. Agora, eu conheci muito mais profundamente ele depois de morto. Então, de fato, o legado, mesmo morto, ainda vive. Você vê isso? Então, mesmo com ele ali, sem poder falar, sem poder se comunicar comigo, me permitiu conhecer muito dele, a partir do que ele deixou aqui na Terra. E o que ele deixou foi impacto na vida das pessoas que ele amou. Então, me impactou muito o que os familiares mais próximos compartilharam. Eu queria compartilhar com vocês aqui algumas dessas coisas. Uma das coisas que a Marta falou, que dias antes dele ser internado ainda, ele fazia questão de ir para o trabalho dele, de dar o melhor lá. Então, para refletir quanto isso te ensina. Muitas vezes a gente tem condição de ir para o trabalho, a gente só não vai porque a gente não quer. Ou preguiça, ou a gente vai e não dá nosso melhor. Mas ele fazia questão de estar lá, porque ele queria que a vida dele tivesse uma utilidade ainda para a sociedade. Não só uma utilidade espiritual, a gente já vai falar disso agora. Ele queria continuar trabalhando. Segunda coisa que foi falado, se eu não me engano ainda pela Marta, que dias antes dele ser internado, nos dias finais dele, ele liderou um bate-papo. Ele estava pregando a palavra de Deus. Não estava buscando desculpas para não ir no bate-papo. Ele entendia, essa reunião é a reunião mais importante da minha semana. E eu estou aqui porque Deus me escolheu para ser um líder e eu vou pregar a palavra de Deus. Então, isso é ou não é combater o bom combate até o fim? Se não é isso, eu não sei o que é, então, irmãos. Se isso não é terminar a corrida, correndo até o último segundo, eu não sei o que é, então. De fato, o nosso irmão lutou o bom combate e correu a corrida. Terceira coisa, que foi falado isso praticamente por todo mundo, mas eu quero também especificar o que a Marta falou. Sobre gentileza, a Vitória falou disso, a Bela também. Sobre cordialidade, uma coisa que em geral a gente não fala muito, não é? Então, eu percebi isso. Para mim é mais fácil ser cordial e gentil com os discípulos, muitas vezes, do que com pessoas do meu dia a dia. Com o porteiro do meu prédio, às vezes, com os funcionários do metrô, quando eu pego um metrô, com recepcionista, às vezes de um consultório, uma clínica médica que você vai. Mas quando eu olho para o Orlando e ouvindo as pessoas falarem, me dá esse sentimento que ele era gentil e cordial com todo mundo. Era simplesmente o caráter dele. Uma coisa que me impactou muito, que a Marta falou também, aqui para os homens. Mesmo que você não seja casado, mesmo que você não namore, incorpora isso na sua vida. Cavalheirismo. Entende? Mesmo numa saída, isso é algo a ser exercitado. A Marta falou isso, que sempre, 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 ele pegava a bolsa dela e carregava. Detalhe, irmãos, ele tinha Parkinson. Então não era uma tarefa simples para ele. E foi talvez o momento mais emocionante para mim. Foi ela dizer que no culto, o último culto que ela foi, quando ele já estava internado, ela olhou para a bolsa e ela estava carregando, porque ele não estava lá. E ela começou a chorar.
Entende? Então, às vezes a gente não tem noção do quanto um gesto simples tem um grande impacto. Então, algo tão simples, né? E eu me parei para perguntar, por que que eu não fiz mais isso com a minha própria esposa? Ou com outras irmãs ainda, não importa, sabe? Eu posso ser cordial com outras irmãs. Eu posso ajudar, eu posso carregar algo, eu posso ser gentil. Então, foi uma baita lição para mim. Sabe? De um homem que buscava ser gentil mesmo nas pequenas coisas. Então, que impacto, né? E às vezes a gente não pensa o impacto que algo simples pode ter. E é o que teve. Ainda falando sobre a doença, foi falado lá que ele ria da própria condição médica dele. Ele levava de uma forma leve. Ele entendia que era grave, ele tinha outras complicações também, mas ele sabia que ele era discípulo, ele era salvo, ele ia estar com Deus. Então, para mim, assim, o ápice da inteligência emocional de uma pessoa, ou ainda mais do que inteligência emocional, o ápice da confiança em Deus mesmo, que é o que mais importa para nós aqui, é você rir dos seus próprios problemas, porque você sabe que Deus está no controle. Então, não pode existir mais confiança em Deus do que isso. Entende? E é o que ele demonstrava mesmo com essas coisas. E no final, a família, sabe? O filho dele falou que ele reconciliou com o pai nos últimos... assim, antes dele falecer. Então, era alguém que buscava reconciliar com a família. O irmão dele compartilhou que ele era um exemplo de irmão. Ele era pai dos irmãos, agia como pai, não é? A irmã compartilhou ainda que ele era como pai do pai, sabe? Alguém de honra. É isso que eu vejo no Orlando. Que honrava e cuidava da família dele. E eu fiquei pensando, sabe? Quão próxima a minha família física sente de mim hoje. Se fosse o dia que eu fosse partir hoje, será que eu teria sido um exemplo também de filho, de neto, de sobrinho para os meus tios? Será que a minha família ia ter essa mesma visão que a família do Orlando teve? Então eu vi isso, eu vi um homem exemplar, um pai exemplar, um marido exemplar, um irmão físico exemplar, um irmão espiritual exemplar, porque vários outros discípulos também compartilharam. Então, o que me fez ver? É possível você ser exemplar em tudo. É o padrão que a Bíblia nos chama. Você não precisa ser um discípulo exemplar, mas um aluno medíocre. Você não precisa ser um líder de bate-papo exemplar e negligenciar a sua família. Entende? É possível. Sabe? E ver alguém assim, com muitos desafios ainda de saúde, sendo exemplar tudo isso, me chamou para um nível mais alto. Eu acredito que chama todos nós também. E esse é o nosso terceiro e último ponto hoje. Um grande legado nunca pode morrer. E o que vai fazer o legado do Orlando viver somos cada um de nós. Olha em Hebreus 13, 7 comigo. Hebreus 13, 7. Então lembra que o Orlando estava aqui com a gente, em muitos staffs. Lembra que o Orlando estava liderando o bate-papo dias atrás. Então lembra que o Orlando era um líder. Como todo discípulo de Jesus é chamado a ser, porque nós decidimos seguir um líder. E olha o que a Bíblia fala. Lembrem-se dos seus líderes, Orlando, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Então esse é um legado muito grandioso para deixar ser esquecido, para ser perdido. Entende? O legado vai falar por si só, para todas as pessoas que conheceram ele, mas e as pessoas que não conheceram ele? Talvez elas vão poder conhecer ele, mesmo assim, através de você e de mim. Com um gesto simples. Porque no final do dia, não importa o legado do Orlando, o legado do Vini, o seu legado, não importa. Importa o legado de Jesus Cristo. Amém. Importa que as pessoas vejam Jesus através de você. Esse é o legado de Cristo. Sim.
É mais do que o legado do Orlando, mas o que ele fez é extraordinário. Ele usou 59 anos de vida dele para levar adiante o legado de Cristo. E foi o que ele fez até o final. Então, irmãos, esse é o desafio para nós. Entende? Se tem uma questão de perdão ainda a ser resolvido, resolva. Pode ser com alguém da sua rap. Pode ser com alguém da sua família mesmo. Pode ser com o irmão, um líder da igreja que te feriu. Você ainda tem isso guardado? Não guarda. Resolve. Muito bom, Vini. Resolve, porque senão esse vai ser o seu legado. E esse não é o legado de Cristo. Entende? Então, se você ainda tem sido negligente com o seu trabalho, tem uma má reputação lá, mude esse legado. Sim. Muda, porque a Bíblia nos chama a sermos excelentes em todas as áreas. Muito bom, Vini. Esse é o alvo, imitar Jesus. Se você ainda tem visto o seu bate-papo como uma das últimas prioridades, muda isso agora. Mesmo com condições médicas, nós podemos ir lá na frente de batalha e impactar a vida de pessoas. O bate-papo é a reunião mais importante da semana. Não é o staff, que bom que você está aqui. Mas de nada vale estar aqui para crescer como líder, não está no bate-papo. E não está lá como trabalhador, eu digo. Então você pode aparecer lá para a reunião, mas não é o alvo. O alvo é sempre estar lá trabalhando para Deus, levando visitantes, compartilhando a fé, sendo ativo no grupo, indo nos dias de evangelismo. Então que esse seja o seu legado. Gentileza, cordialidade e cavalheirismo. Entende? Isso é algo que eu acredito que a gente pode mudar radicalmente aqui nesse grupo ainda. Sermos cordiais com os visitantes que vêm na igreja, com os familiares de outros discípulos, como os pais da Amanda que vieram. Nós podemos ser mais cordiais, irmãos, com as irmãs nas saídas. Sim. Sermos mais excelentes, sabendo que a gente está fazendo isso para Deus, não simplesmente para elas. Mas você pode ser cordial com seus pais ainda, não é? Na casa deles, quando você vai lá de final de semana. Você pode honrar eles de diferentes formas. Faça isso. Enquanto é vida, o seu legado está sendo construído diariamente. Então, com a família, vamos ser exemplares dentro e fora do reino de Deus. Muito bom. Mais uma vez, o que fica para mim é isso. O nosso legado está sendo construído hoje mesmo. Hoje mesmo. Hoje é o dia mais importante para construir o seu legado. Muito bom, Vini. Então, irmãos, em conclusão, hoje nós vimos 3 aspectos do legado. Para responder essa pergunta que é curiosa, né? É a pergunta que a gente imagina responder no último dia da nossa vida, mas é a pergunta que molda completamente como a gente está vivendo hoje. Por mais que esse dia esteja distante. Ou não, a gente não sabe. Mas entenda isso, pense sobre isso, escreva isso. Esse é o meu desafio para cada um de nós. Eu tenho certeza que meditar nessa pergunta, qual vai ser o seu legado, como você quer ser lembrado, vai não só te tornar melhor líder, não só melhor discípulo, mas uma melhor pessoa. O seu legado é a sua herança. O seu legado é a sua maior herança. Nosso primeiro ponto de hoje. É a principal coisa que a gente vai deixar. Não só para as pessoas próximas, mas para todas as outras. Segundo ponto, mesmo morto, o seu legado ainda vive. Então, o seu legado é atemporal. Ele fala e ele vive mais fisicamente do que você mesmo. É uma coisa extraordinária pensar sobre isso. E poucas vezes a gente pensa. E terceiro ponto, o grande legado nunca pode morrer. E é seu papel, é meu papel, manter esse legado vivo. Nos inspirando no nosso querido irmão e incorporando coisas que nós ouvimos aqui hoje sobre ele. Então, uma coisa que eu já mudei, eu tenho levado a bolsa da Bia. Todas as vezes. Todas as vezes que eu lembro. Mas é isso, é uma coisa simples, mas eu aprendi isso. As coisas simples têm mais impacto do que a gente imagina. Então, irmãos, em conclusão, essa é a minha simples homenagem para o nosso querido irmão, que está agora na glória com Deus nos céus. Agora, a sua missão, a minha missão, é estar com Orlando lá um dia. Para Deus seja a glória. Amém. Amém, família.